Irmã Francinete, dá para a senhora orar aí, irmã Francinete? Agradecendo a Deus por essa aula. Dá sim, pastor. Então, olha, vamos orar. Em nome de Jesus, Pai, neste momento, Senhor, estamos mais uma vez reunidos na Tua presença, Pai, para aprender cada vez mais de Ti, deste ano maravilhoso que está findando, Pai, onde nós estamos num aprendizado maravilhoso sobre a Tua palavra, Deus. Que nós possamos estar disponível a ouvir, a obedecer, Senhor, abrir os nossos corações, que nossa mente esteja aberta, Senhor, para a Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, nesta manhã nós te louvamos, Pai, pelo Teu poder, pela Tua graça, pela Tua sabedoria, Senhor. Por todo o entendimento, Pai, que temos aprendido da Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos pela grandeza do Teu poder, pelo que o Senhor tem feito a cada dia em nossas vidas, pois o Senhor não tem nos deixado ser consumidos, que às vezes temos problemas, lógico, mas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, porque Amém. Confiamos em Ti. Tu és o nosso Salvador, o nosso protetor. Tu és a nossa fortaleza, Pai. Nesta manhã, estamos aqui para aprender mais e mais de Ti. Fala conosco, Pai. Aquilo que o Senhor sabe que precisamos ouvir, que esteja sendo, Pai, falado para nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Que bênção. Então, hoje, o 8º dia, nós já passamos aí por 7 etapas, né, do livro, e que foi realmente bênção de Deus, né, sobre dinheiro, é coisa séria, parte 1 e parte 2. Aprendemos com Saul e com Abraão, né, com relação ao bezerro de ouro, as riquezas que Deus dá para o seu povo. O povo olha para Mamon, olha para a riqueza, transforma isso em maldição, e realmente foi um desastre em Israel, né? Nós sabemos disso. E todas as vezes que nós tentamos fazer, escute isso aqui, irmão, na nossa mente, com a força do nosso braço, somente o que vem na nossa cabeça, o nome disso é bezerro de ouro, tá? Então, muito cuidado, porque às vezes a gente constrói bezerro de ouro sem nem saber, sem nem ter noção do que estamos fazendo, tá certo? E aí nós aprendemos também com Davi. Davi foi o contrário, né, realmente, da nação de Israel. Tudo que Deus deu para Davi, Davi guardou os despojos da guerra e, no final de tudo, ele deu toda a riqueza dele para a construção do templo. E o templo que Davi tinha visto, tá, na verdade, é a igreja de hoje, porque o Senhor disse, tu não vai construir casa para mim, Davi, o teu descendente, o meu filho Jesus, e não o teu Salomão, né, que vai construir casa. E hoje nós estamos, irmãos, nessa edificação da casa de Deus. Isso é prosperidade, né? Aí também nós aprendemos cuidado com o Judas, né? O Judas é a carne, é tudo aquilo que impede você de investir no reino, tudo aquilo que impede você de abençoar a vida de outro irmão. O nome disso é Judas. Cuidado com Judas, tá? E aí ontem nós vimos que o Senhor Jesus fez uma pergunta para os discípulos, depois que ele deu uma missão para ele, quando eles voltaram, para eles, né, e eles voltaram, o Senhor perguntou, vem cá, por acaso faltou alguma coisa? E eles disseram, nada nos faltou. E hoje, essa é uma verdade para mim e para você. Você que está investindo no reino, você que faz parte da construção dessa casa, não vai faltar nada. Amém? E hoje, irmãos, nós vamos começar a dar 7 passos, ou nós vamos subir 7 degraus. Para quê? Para a gente realmente entender o plano de prosperidade de Deus. Então, prepare aí, aperte o cinto, anote o que você tem que anotar, porque a partir de hoje nós vamos ver 7 etapas para que nós possamos realmente alcançar essa prosperidade divina, tá? Então, ó, ele começa dizendo assim, agora que entendemos os malefícios e os benefícios das riquezas, a gente não pode realmente encerrar o assunto. Exemplo, não, eu não quero riqueza para a minha vida, Deus me livre, e alguns até se benzam, né? Não, não tem nada a ver com isso, tá? Existem 2 aspectos da riqueza, tem os malefícios e tem os benefícios. Quais são os malefícios? É quando você deixa de olhar para o abençoador, para aquele que te deu as riquezas, para olhar somente para as riquezas. Esse é o problema, tá? Então, nós que estamos caminhando com o Senhor, que nós já sabemos disso e nós não vamos nos deixar Mamon nos enganar, Deus quer que você desfrute de tudo aquilo que Ele tem para ti.
Amém? Para você, para sua família, para sua empresa. Por quê? Porque nós entendemos que a nossa prosperidade é Cristo, irmãos. Essa é a verdade, tá bom? Nossa prosperidade é Ele. E isso jamais nos fará mal, tá? Então, nós só temos que aprender com Cristo qual o plano, tá? Que a partir de agora nós vamos ver isso. Qual é o plano que Ele tem para mim, qual é o plano que Ele tem para cada um de nós. Até porque esse plano divino, ele parte realmente lá do Egito. Presta atenção, quando o povo de Deus está escravizado, aí Deus tem um plano de prosperar esse povo em Canaã. O que Deus fez? Deus liberta o povo. E aí Deus apresenta o plano. Só que o povo falhou. Mas nós temos que aprender, a melhor forma de aprender isso é olhar para quem errou e não cometer os mesmos erros. Eu não quero aprender com os meus erros, eu quero aprender com o erro dos outros. Eu não quero fazer o que Israel fez no Egito ali, olhar somente para as coisas naturais, tá bom? Então, a partir de agora, nós vamos ver os 7 degraus que nós precisamos ter para que a gente possa realmente receber esse plano de Deus, tá bom? Eu não sou muito dessa ideia de 7 passos, 7 mergulhos, 7 isso, 7 aquilo. Não, eu não sou muito ligado a isso, não. Mas hoje nós vamos pegar 7 princípios para que você possa aplicar na sua vida e ser realmente bem-sucedido. O primeiro é o seguinte: escolha fazer parte da sociedade divina. Então, coloque aí, ó, hashtag Deus é o meu sócio. E ele é o sócio majoritário, tá? Não é o menorzinho, não, tá? Ele é o maior, tá certo? Se você for fazer uma sociedade com ele, escolha, dá 90% para ele e 10% para você. Ele fez o contrário, entende? Ele te deu tudo, ele te deu todos os recursos e pede 10%. Mas nós vamos fazer o contrário, nós vamos colocar ele no centro. Ele que tem que estar realmente na liderança de tudo isso. Quer ver? Presta atenção nesse versículo aqui, na verdade, nesse texto de Deuteronômio 11, a partir do verso 10, e diz assim, ó: porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito. Irmãos, preste atenção bem aqui, que eu quero só voltar a algo com relação à nossa vida hoje, a nossa nova vida. Quando nós entregamos a vida para Jesus, ele realmente nos deu uma nova e doce vida. Não é como nós vivemos no mundo. Algumas pessoas não entendem isso, não entendem a graça, pensam que a graça é autorização para fazer o que elas querem. Não é, não é. Agora, nós estamos em Canaã, uma terra de desfrute e principalmente desfrutar da presença de Deus. Então, vamos imaginar, nós vamos desfrutar da presença de Deus fazendo o que fazíamos no mundo? De forma alguma. Amém? Então, Deus nos deu uma nova vida. E ele dá advertência para o povo. Olha o plano de Deus. Vocês querem ter uma sociedade comigo? Queremos. Primeira coisa, aqui em Canaã, vocês não vão viver como viviam no Egito. É isso que ele está dizendo. Tá? De onde saíste? Que semeáveis e a vossa semente com pé, e regavas como uma horta. Ou seja, irmãos, lá eles dependiam única e exclusivamente do rio Nilo. Tá? Então, eles colocavam uma horta, ligavam lá um rego ao rio Nilo, e as coisas davam, eles sempre olhando para baixo, sempre igual o galinha, né? Galinha ciscando para baixo. Então, lá no Egito, eles viviam assim, dependiam somente da terra. Mas a terra, verso 11, que passais a possuir, não é mais terra de horta, é uma terra de montes e de vales. Da chuva dos céus beberá as águas. Ou seja, já muda algo aqui. Eles vão parar de estar olhando para baixo e agora vão começar a olhar para os céus. Depender de Deus. Então, escute, irmão, no dia que você entregou sua vida para Jesus, você agora não depende mais das forças deste mundo, das coisas naturais. Você agora depende de Deus. E isso é feito por meio da fé. Amém? Verso 12. Terra de que cuida o Senhor, vosso Deus. Os olhos do Senhor, vosso Deus, estão sobre ela continuamente. Olha que coisa tremenda. Os olhos do Senhor estão sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua empresa, todos os dias, continuamente. 24 horas por dia, 7 dias por semana, os olhos do Senhor estão sobre nós.
Amém, queridos? Desde o princípio até o fim do ano. Ô, Jesus, não tem estação ruim para mim e para você, irmão, tá? Aí o verso 13. Se diligentemente obedecerdes aos meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar ao Senhor vosso Deus e de servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Darei as chuvas da vossa terra a seu tempo. Vamos lá. Pastor, então eu tenho que obedecer os mandamentos para que isso aconteça? Não. Por quê? Porque Cristo já obedeceu. Essa é que é a chave. Nós estamos em Cristo. Então, em Cristo, tudo isso aqui já foi cumprido. Todos os mandamentos, a vontade de Deus, servir de todo o coração, isso já foi feito. Agora, qual é a parte de Deus? Quando eu creio nisso, aí Deus dá a parte dele. Qual é a parte dele? Darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, né? A serôdia e a temporã, para que recolhais o vosso cereal, o vosso vinho e o vosso azeite. Olha aqui, você vai ter suprimento, você vai ter vinho, alegria, você não vai ter ansiedade, você não vai ter tristeza, e você vai ter unção, azeite, irmão, isso poderoso. Darei erva do campo ao vosso gado, e comereis e vos fartareis. Aleluia! Esse texto realmente é tremendo. Então, só trazendo o contexto disso aqui para nós, de forma resumida, é o seguinte: Deus liberta o povo do Egito, eles passam 40 anos sendo treinados no deserto, 40 anos aponta para um novo ciclo, sempre é um ciclo de vida, 40 anos é um ciclo de vida. Quem tem 41, né, Jamil já está nos 40, perto dos 50, então ele já vai para o segundo ciclo de vida, aleluia, tá? E aí Deus deu uma nova mentalidade, por quê? Porque Deus estava conduzindo o povo o tempo todo. Eles dependiam somente da terra e do rio Nilo, agora eles estão dependendo do Senhor. Então é uma nova mentalidade, tá? Eles estavam agora diante de Canaã, e Deus está dizendo assim, ó, eu vou cumprir a minha promessa dentro dessa nova vida que vocês estão vivendo. Então, eles haviam feito essa aliança, e agora essa aliança ela vai ser testada. Lembra que eu falei lá no começo, acho que foi na primeira ou segunda aula, que nós iremos passar pelo teste da riqueza? Esse povo passou por isso, e eles foram reprovados, realmente. Por isso que depois de 40 anos nasceu uma nova geração, e toda aquela geração que saiu do Egito morreu no deserto, exceto Josué e Caleb. Então, eu declaro isso sobre a tua vida, que você seja aprovado nesse teste de Deus. Amém, queridos? Então, a ideia, né, de como nós vamos proceder agora em Canaã é que é o projeto de Deus. E aí, lendo o texto, eu quero só recapitular com vocês. O que foi que ele disse em primeiro lugar? Há uma gigantesca diferença entre viver no Egito e viver em Canaã. Ou seja, há uma enorme diferença entre viver no mundo, praticar as coisas do mundo, e agora viver a vida da igreja. É isso que ele está dizendo. Nós não podemos mais viver da forma que nós vivíamos antes, tá? Irmãos, eu sei que às vezes essa palavra da graça, ela vai produzir um efeito tão grande dentro de nós, para aqueles que entendem que o pecado já não faz mais sentido para nós. Entende? Não há mais prazer, não há. Por isso que essa é a nova doce vida de Deus. É o Espírito de Deus nos conduzindo. É isso que o Senhor está dizendo para ele. Não há mais como vocês viverem em Canaã da forma que vocês viviam no Egito. Amém? E essa mudança também ela vai mudar a amplitude, o alcance. Por quê? Porque no Egito, vocês trabalhavam com horta, vocês produziam para sobrevivência. Agora não. Em Canaã, vocês vão ter para vocês e vocês vão ter para as multidões. Aleluia! Por isso, irmãos, que nós precisamos investir o que Deus tem nos dado no reino, porque quanto mais eu invisto no reino, mais Deus me dá. Amém? A visão de Canaã não é de horta, é de montes e vales, infinitamente, realmente maior, mais abrangente. E detalhe,
fora do nosso controle. Por isso que o controle da nossa vida tem que estar realmente nas mãos do Senhor. E detalhe, no Egito é só para mim, em Canaã é para mim e para muitas famílias que estão próximas a mim. Essa é a vontade de Deus. Agora, para que isso realmente aconteça, tá? Então, você tem aprendido o quê? Primeiro, eu não estou mais no Egito, tá? Eu tenho que entender isso. Eu estou realmente em Canaã. Em Canaã, tudo é maior. Para que isso dê certo, eu preciso de uma parceria. Eu preciso de uma sociedade. Que sociedade é essa? É com o Senhor. Por isso que a primeira escada é você decidir fazer parte dessa sociedade com Deus. Você precisa decidir isso. E decidir fazer parte dessa sociedade é abrir mão do controle. É abrir mão de ser o líder principal desse negócio. Quem tem que estar no controle realmente é o Senhor. Amém? Por quê? Porque a prosperidade de Deus, ela depende dessas águas que vêm do céu, irmão. Não é mais daqui, não, do rio Nilo. Essas águas falam de princípios divinos, de fertilidade. Tudo que Deus toca é abençoado. E nós estamos nele. E ele está em nós, pelo Espírito. Então eu posso dizer o quê? Que tudo que você tocar vai prosperar. Você posso ver um amém de vocês aí? Escreve amém, eu Amém, creio. glória Tá? a Deus, eu Por quê, creio. irmãos? Porque nessa parceria, Deus jamais nos abandona. Jamais. O texto não diz que ele está o tempo todo olhando para nós? Então, creia nisso. Ó, nós estamos orando por muitos irmãos que têm passado por muitas dificuldades, né? Assim, com relação à saúde. Tem o caso da pastora Solange, né, da minha cunhada Cristiane, o irmão Carlos, que Deus fez um milagre. Inclusive, irmãos, o irmão Carlos literalmente é um milagre. Né? Nós temos aqui, acho que a Lisiane está aqui, né, também na live, a irmã da de Jesus, né, que Deus fez um milagre também, a cirurgia que ela fez. Então, assim, às vezes nós passamos por essas lutas, e quando nós estamos no meio dessa luta, a nossa tendência é pensar que Deus não está olhando para nós, mas acredite, ele está no controle, olhando e cuidando de todos os detalhes. Amém, queridos? Por isso, em Canaã, nós precisamos, tudo que nós vamos fazer, nós precisamos perguntar para Deus. Eu tenho aprendido isso, irmãos, isso é muito tremendo, porque antes de qualquer decisão que eu tenho que tomar como pastor, né, de nós temos que tomar como igreja, você tomar como família, você precisa perguntar para Deus. Essa deve ser a nossa atitude. Senhor, como eu devo proceder? Como eu devo escolher? Senhor, qual a estratégia apropriada? Então, esse é o primeiro passo, é decidir realmente fazer essa parceria com o Senhor. Amém? E entender do seguinte, irmão, que nada é da nossa cabeça. Porque, como eu te falei, tudo que você quer fazer do seu jeito, conforme, eu aprendi assim, assim, eu estava em determinado lugar, eu vi que era assim, assim tem que, na aliança também tem que ser assim. Não, tem não. Nós não fazemos assim. Não é da nossa cabeça. Tudo vem do Senhor. Tudo que eu quero fazer do meu jeito é bezerro de ouro. Eu te falei no começo da nossa live. Então, escolha realmente ser o sócio minoritário. Isso é fundamental. Entende? Quem é o sócio majoritário? Quem é que manda aqui? É o Senhor. Quem é que manda na minha empresa? É o Senhor. Quem é que manda na minha família? É o Senhor. Eu sou apenas o minoritário. Eu tenho o mínimo de ações nesse negócio. Amém, irmãos? Por quê? Porque ele lidera, ele tem um poder. Então, coloque logo tudo nas mãos de Deus. Por quê? Porque quando você faz isso, quais seriam as consequências? Quais seriam os benefícios que nós vamos receber? E o primeiro benefício é prosperidade para tudo que você realmente empreitar. Acredite nisso. Quando o Senhor é o sócio majoritário, que você entende isso, que ele tem realmente abençoado, a boa mão do Senhor está sobre a tua vida. Então, meu amigo, a gente anda em paz. Isso é descanso. O descanso é esse. Eu vou dar alguns exemplos. Milene trabalha hoje, fazer um merchan, viu, Milene? Depois eu vou cobrar os royalties disso aí, tá? Milene trabalha com vai ganhar um doces. bolo. Amém.
Milene trabalha com doces, né? Não sei se é salgado, mas doces, bolos e tal. E aí, o que acontece? Quando a Milene decide que ela quer somente prosperar para ela mesma, não vai dar certo. Não vai. Mas quando ela entende que Deus está no controle e que tudo que Deus coloca nas mãos dela, ela realmente reparte. Ah, irmão, isso daí não tem como não dar certo. Amém? Deus realmente vai prosperar. Porque essa frente de prosperidade, de consequência, tá? Porque o Senhor quem manda essa chuva, o Senhor que vai mandar os clientes, e bons clientes para pagar todo, né, o trabalho que Milene está fazendo. Então, o Senhor divide essa prosperidade em duas frentes. Qual é a primeira frente? É a terra que é fértil, e a segunda é o nosso trabalho, tá? Então, olha só, hoje, Milene, eu tenho certeza que ela não fica, ai meu Deus, e agora, será se vai ter cliente para o final de ano? Não, a preocupação de Milene é, Senhor, meu Deus, será se eu vou dar conta de tanta coisa que eu tenho que fazer? É isso. E Deus está realmente produzindo. Por quê? Porque Ele deu a terra e o trabalho da nossa mão já é abençoado. Amém, queridos? Então, essas duas frentes, a terra para plantar e o trabalho que já é próspero, abençoado, que aponta realmente, né, para a nossa prosperidade coletiva. E essa terra aponta para o meu desfrute. Irmãos, como eu te falei, não tenha medo, tá? Das riquezas que vêm de Deus, se você realmente coloca ele no centro. Por quê? Porque quando Deus está no centro, acredite, essa riqueza é para ter o desfrute. Você também vai desfrutar. E vai desfrutar de coisas boas. Amém, queridos? Quais são as coisas boas que Deus tem para mim, pastor? Com a terra e com o meu trabalho. Nós lemos 3 coisas: cereal, que é o mantimento, não vai faltar nada; vinho, que aponta para a alegria, ter um coração alegre diante do Senhor, e esse sentimento de tristeza, depressão, ansiedade, angústia, isso não faz parte da nova vida que Deus te deu. Por isso que quando nós temos a bênção da prosperidade, isso está no pacote. O cereal, eu vou ter para dar, eu vou ter para me alimentar, para desfrutar e para abençoar muitas vidas. E ainda tem o azeite, que é o quê? A unção, o poder de Deus, a coragem, a disposição, o ânimo para enfrentar qualquer situação. E as situações vão vir, as circunstâncias vão vir bombardeando o tempo todo. Mas em Cristo, nós somos mais que vencedores. Amém, irmãos? Então o Senhor garante não somente o nosso sustento na terra, mas também que o nosso trabalho, os nossos negócios, os nossos empreendimentos serão bem-sucedidos. Eu posso ouvir um amém dos irmãos? Amém. E aí, para finalizar, Amém, amém. para finalizar essa lição que é muito poderosa, tá? Eu vi alguém com a mão levantada ainda agora, eu passei batido aqui. Acho que foi o Otton. Queria falar alguma coisa? Ou foi sem querer? Então vamos lá. Para que essa prosperidade aconteça, nós precisamos de uma coisa só. Além de tudo isso que eu falei, mas a coisa mais importante é, diga comigo, conexão. Você precisa estar conectado com o Senhor. A palavra de ordem é essa. Não é obedecer. Porque geralmente, qual o problema da obediência? A obediência vai gerar mérito. E tudo que é mérito é lei. E tudo que é lei já foi cumprido por Cristo. Então, quando eu tento cumprir a lei para receber, eu estou competindo com Cristo. Mas quando eu entendo que eu estou conectado, acabou. Eu estou nele e ele em mim. Então, tudo que faz parte e que pertence a ele, faz parte e pertence a mim. Amém, queridos? Tá? Então, uma boa parte do povo de Deus não prospera. Por quê? Porque está desconectado. Coloca Deus como sócio minoritário. Tá certo? Ele decide, ele não presta conta com ninguém, tá certo? Não, a empresa é minha, eu faço dela o que eu quiser, o meu salário é meu, eu faço dele o que eu quiser, não presto contas com ninguém, até o dia que dá prejuízo.
Porque no dia que dá prejuízo, aí recorre para Deus. Aí diz, Senhor, faz um milagre, né? A responsabilidade é tua, por que tu não me abençoou? Porque Deus está dando o meio, Deus está dando os pilares para a gente subir. E o primeiro pilar, não esqueça, eu preciso decidir, né? Fazer a escolha de fazer parte dessa sociedade divina. Então, você já decidiu isso na sua vida? Então, tenha essa conexão. Amém, irmãos? Porque quando a gente faz isso, pode ter certeza que você vai realmente crescer, você vai avançar, porque quando nós não colocamos Deus como prioridade, como sócio majoritário, que eu não presto conta e que as coisas vão dar errado, só tem uma coisa pior ainda. O que que é, pastor? É quando dá certo e que a gente esquece que foi Deus que deu. E essa riqueza me afasta de Deus. Muito cuidado, irmãos, porque muitos estão vivendo exatamente dessa forma. E quando eu falo riqueza, eu não estou falando só de muito dinheiro, não. Né? Como uma das aulas aí, o Tonhão entrou e falou o seguinte, não importa se é muito, não importa se é pouco. O que importa é o teu coração entender que tudo que você tem foi Deus quem te deu e que pertence a Ele. Amém, irmãos? Então, tem gente que vai se perder com um salário mínimo. Tem gente que vai se perder com milhões, mas outros, infelizmente, com meio salário, com algo realmente mínimo. Então, tudo isso é falta de conexão, tá? Então, que Deus possa estabelecer para que você entenda que a tua vida, nesse tempo presente, precisa estar completamente dedicada ao Senhor. Porque senão, irmãos, a gente se acomoda e a gente vai perder realmente aquilo que Deus tem para nós, tá? E Deus tem realmente coisas grandes. Por isso, entra nessa sociedade divina. Decida, né, fazer essa sociedade com Deus. É o primeiro passo. Quando você faz essa sociedade, entrega o controle para Ele, entende que a nossa vida não é mais como a vida do Egito. Agora, em Canaã, é montes e vales, a amplitude é maior. Não é só para mim, é para mim e para quem está próximo de mim. É para mim e para minha família. É para mim e para os meus funcionários. É para mim e para os meus irmãos da igreja. Tá? Quando eu entendo isso e faço essa conexão, aí sim, seja bem-vindo ao barco dos prósperos filhos de Deus. Diga, eu sou filho próspero. Eu sou filho abençoado. Amém? Então, suba esse primeiro degrau, que é escolher, decidir fazer parte dessa sociedade divina. Amém? Quantos sócios nós temos aqui de Deus? Amém, amém. Aleluia. Que Deus te abençoe. Amém. Tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus faça realmente resplandecer isso, porque o cereal, o vinho e o azeite já está disponível para mim e para você. Alguém quer fazer algum comentário? Pastor, Eu. só um pequeno testemunho em relação a isso. Daiane, é? Isso. Tá bom, Daiane. A gente trabalha com lanchonete, né? E geralmente, se eu perguntar para todas as pessoas que têm lanchonete, o mês de dezembro é sempre assim o pior, né? E a gente não. Esse ano a gente tomou um posicionamento diferente. A gente não aceitou essas palavras. E aí a gente conversou, orou e entregou para Deus, né? E pastor, incrível, é algo assim sobrenatural que a gente tem vivido esses dias. A gente sempre, quando a gente vai pagar todas as nossas contas, a gente termina de pagar, tipo assim, quase no dia 30. Só que esse mês, pastor, dia 15, nossas contas já estavam todas pagas. E, Amém. assim, todos os dias que a gente abre a lanchonete, assim, o Senhor vem prosperando a gente, como assim, a gente nunca prosperou antes, sabe? Eu creio que seja pelo posicionamento também, confiar de fato no Senhor, que o Senhor ele está na frente de todas as coisas, que Ele é, como o Senhor falou, que Ele é o dono, Ele é o nosso sócio principal, e assim, é de fato o nosso posicionamento e a nossa fé, né? A gente declarar aquilo que a gente não está vendo, mas a gente sabe que o nosso Deus pode fazer todas as coisas.
E aí eu estava conversando com o Rafa, eu disse, Rafa, meu Deus, esse mês, que para muitos é um mês pior, que não, que é ruim de venda, a gente, dia 15, a gente já conseguiu pagar todas as nossas contas. Sim, para a glória de Deus. Amém. Isso é só o começo, eu creio. Amém, amém. Amém? Então, irmãos, olha, essa vida, né, próspera que Deus tem para nós, ela não é uma questão apenas de desejo humano, desejo nosso, não. Ela é um convite de Deus para você. Amém? É um chamamento divino. Deus te chamou para prosperar, para ser próspero. Creia nisso, tá? Não é simplesmente um desejo. Eu tenho desejo de prosperar. Não, não, isso é muito pequeno. Deus te chamou para isso. Então, viva essa nova e doce vida que Deus tem para você. Amém? Aceite, tá? Seja bem claro com relação a isso. Você vai ser testado. Eu tenho dito o seguinte, irmãos. No mês de dezembro, a gente aproveita para fazer, né, esses estudos sobre finanças. Por quê? Para a gente começar o ano bem. Para a gente começar o ano realmente entendendo o que Deus tem para nós. E mantermos uma constância. Entende? Olha, eu já falei, acho que eu falei aqui no nosso grupo de estudo aqui, esse livro, o Kelvin fez uma enquete com os jovens, ele me chamou e ficou muito triste, pastor, fui ver lá dos jovens quantos são dizimistas, pastor, eu não vou nem dizer a porcentagem para o senhor, é mínima da mínima. Aí eu perguntei por quê, ele diz, não, um mês eles dão, o outro não. Sabe? Então, eles não entenderam ainda que esse é o caminho da prosperidade. Não é que a igreja precisa do teu dinheiro, é você que precisa fazer essa sociedade com Deus. É você que precisa demonstrar que Deus realmente está no controle. Entendeu? Que ele te deu 100% e você precisa devolver 10%. Tá? E ainda vai ter essa oferta de primícia. Pastor, quanto é que é o valor mesmo dessa oferta de primícia de virada do ano? Não tem um valor, não. É aquilo que Deus colocar no teu coração. Olha, e a oferta de primícia não é o dízimo. As pessoas pensam que a oferta é o dízimo. Não é. Você vai dar o teu dízimo e você vai dar uma oferta de gratidão a Deus. Nós cremos não como barganha, mas que essa oferta de primícia é a primeira. Tonhão estava assistindo, ele me falou, eu recordei agora. Ele está assistindo na Terra Prometida. Quando o povo chega na Terra Prometida, a primeira coisa que eles fazem é quando eles colhem os frutos, eles entregam os primeiros frutos. Mas teve um que não entregou, Acã. E aí o que aconteceu na tenda de Acã? Apodreceram todos os frutos que ele colheu. Irmãos, eles não plantaram, eles chegaram numa terra que eles só colheram os frutos, e esse cara não teve coragem de dar a primeira para Deus, os primeiros frutos. É muita prepotência humana nisso. A mesma coisa acontece quando eu recebo o meu salário. Deus me deu esse salário. Eu vou ter a arrogância de comer tudo, a semente, inclusive, do que Deus tem me dado. Entende? Então, eu posso falar para vocês daqui, né? Porque vocês que estão nesse curso, eu creio que vocês são maduros e querem aprender. Tá? Mas quem não é dizimista é menino. E nunca vai desfrutar disso que eu estou falando. O Tonhão até estava comentando comigo outro dia, pastor, isso é muito sério, eu quero até dar um testemunho e falar sobre isso. Quem não entendeu a questão do dízimo, não prospera, e não prospera mesmo. Não é por barganha, é porque é menino. E todo menino não usa da herança. Milene. E pastor, sobre essa oferta de primícia, né? Eu lembro que no culto da virada, né, do ano passado para esse ano, aí na hora da oferta, assim, Deus já tinha colocado assim, um valor no meu coração, aí eu perguntei pro Milson, porque a gente é uma conta só, um dinheiro só, né? Amém. Eu falei assim, amor, quanto foi que Deus colocou no teu coração? E aí ele, tanto. Aí eu falei, amém. E era o dinheiro era o único dinheiro que a gente tinha na conta. E aí a gente ofertou, e eu não tenho palavras para dizer assim, não por barganha, mas o quanto nosso ano foi assim, sobrenatural, assim, de todas as formas Deus proveu, assim. E não é porque a gente deu aquela oferta, eu tenho certeza, mas o quanto aquela oferta de fé, né, foi assim um passo que o Senhor, que abriu as portas para o Senhor nos abençoar ao longo do ano inteiro. Amém. Eu creio mesmo nisso. Por quê? Porque foi por gratidão, entende? Irmãos, ontem eu estava
tem o encerramento da célula, teve um irmão que conheceu desde quando nós começamos a andar com a videira. Ele deu um testemunho da minha vida que nem eu tinha visto. Ele disse assim, olha, ele estava falando com outro irmão, olha fulano, eu estava conversando com alguns irmãos que conheceram o pastor Mauro desde o começo dessa caminhada, né? Como que o pastor Mauro cresceu, como que Deus abençoou, como que Deus prosperou, como que Deus conectou o pastor Mauro, que se há 5 anos atrás a gente estivesse conversando e disséssemos assim, daqui a 5 anos o pastor Mauro vai ser supervisor da vinha, o pastor Mauro vai estar sentado à mesa com o pastor Aloysio, com o pastor Wilson, com todos esses homens de Deus, e a igreja vai ter mais de 1.000 membros. Ninguém ia acreditar. Entende? Mas isso é fruto de quê? De crer, de posicionamento, né? de mostrar para vocês e que nós estamos crescendo junto, que isso não é um trabalho só meu, é algo nosso que Deus tem nos dado. E detalhe, irmãos, todas as pessoas que entendem o que significa Igreja da Aliança sabem que nós estamos conectados a uma família. Nós não somos aqui grupos isolados. Igreja do Olho d'Água, Igreja da Cidade Operária. Não, meu coração todo mundo sabe. É uma só igreja. Nós somos uma só família. Família tem irmãos, famílias têm confusão de vez em quando. Os irmãos andam com o outro, os irmãos têm briga com o outro. É natural isso. Só que nós somos família de Deus. Perdoamos, amamos e superamos tudo isso. Amém? Então, que Deus te abençoe. Mas alguém quer falar alguma coisa aí? Posso falar? Fala aí, meu mestre. Queridos, graça e paz, amém? Sabe, pastor, tem sido assim muito... mais maravilhoso, né? A gente está participando dessas lives aqui, é um aprendizado muito grande. E quando você fala em conexão, é muito importante a gente entender essa conexão significa essa aliança, lógico, que você faz com Deus, de viver esse princípio de Deus, assim, deixa eu ver como é que eu explico aqui melhor. É que tudo que você tem pertence a Ele. Você tem que entender dessa forma. Tudo que você tem pertence a Deus. E é dele verdadeiramente. Sabe? Porque o que vai gerar? Quando você... Por que o povo no deserto perdeu tudo? Porque murmuraram, não foi, pastor? Sim. Murmuraram. E quando você entende que você abre uma empresa, abre um negócio, e é dele, e você gera, depois disso, que você entende que é dele, e você tem um coração grato, independente da adversidade que acontece na sua vida, e você consegue ser grato a Deus, é a única forma de multiplicar seu negócio, é gratidão, independente, não, hoje está difícil o dia, que vai ter dia difícil, vai ter dia que vai ser peleja realmente, mas você é grato naquele dia, não é, hoje eu sou porque está bem, amanhã não, é um estilo de vida, eu sou grato a Deus. E Zé Fini, não tem Zé Fini, é essa linguagem do mundo. Não tem como acontecer nada. Eu sou grato a Deus. Então, essa gratidão vai multiplicar aquilo que você tem, né? E depois, generoso com as pessoas, sabe? Servir as pessoas. Por quê? Porque a Bíblia diz, lá em Provérbios 11:25, que o generoso prosperará. E às vezes a gente também recolhe o que é para a gente dar. Por quê? Porque, eu não vou dar. A pessoa se vira. Às vezes o diabo coloca uma sementezinha ali, bem ali rapidão, e a pessoa perde de ser generoso. Então você tem que ter essa parte da honra com o Senhor, ser grato e generoso com as pessoas. Sabe? Você tem que ser generoso com as pessoas. Não tem como, eu acredito assim, que é bênção de Deus. Eu lembro da minha idade, com 12 anos de idade, foi a primeira vez que eu abri minha conta, e eu era vigia de carro. E meu pai chegou, meu pai e minha mãe contam esse testemunho até hoje. Papai soube desse dinheiro, ele levou tudo. Olha só que benção. Nesse tempo ele não tinha entendimento, eu também não tinha. Mas assim, o que a gente plantava nesse tempo? Já desde jovem, Deus me deu esse coração. E graças a Deus, só que eu fazia assim, pastor, como a justiça própria também. Eu acho que tinha muito disso. E hoje nós entendemos que tudo é de Deus, mudou muito a minha vida. De 2007 para cá, mudou muito a minha vida. Deus me deu esposa, filho, me deu CNPJ. É debaixo de muita luta, irmão, debaixo de muitas perseguições. Mas para quem morava em cima do mangue, hoje eu tenho minha casa própria, eu sou muito grato a Deus. Todo dia que eu entro na minha casa, meu irmão, eu digo, Senhor, muito obrigado. Você hoje continua em cima do mangue, mas no 7º andar. Olhando de cima agora, né?
E assim, então, assim, a gente precisa ter isso, irmão. Não pode deixar com que a circunstância, com que a dificuldade, sabe, elas possam mudar o nosso caráter com Cristo. Por quê? Porque a Bíblia diz, ó, em Salmos 34:19, que de todas essas lutas, o Senhor livra o justo. Então, se nós somos justos, então, em meio a essas lutas, Senhor, essa luta não é minha, eu estou aqui, eu tenho esse projeto aqui, como a irmã Milena é a empresária aí que mais é comentada aí. Esse ano é o ano, vai ser o melhor ano da minha vida, e assim para todos, aqueles que estão empresariando, aqueles também que são funcionários, CLT, esse é o melhor ano da minha vida, em meio à dificuldade. Porque você não pode entrar e viver pelo mundo, não, que o mundo diz. O diabo pertence a essas coisas do mundo. Agora, nós pertencemos à vida celestial espiritual de Deus. Então, viver isso, viver e desfrutar das riquezas celestiais de Deus, é você declarar todos os dias. Em meio a circunstâncias e dificuldade. A minha vida não é essa, a minha vida é essa, porque Deus já declarou isso. Amém, queridos? Então, nós precisamos estar convictos disso. Ó, amanhã vai ter aula, mesmo sendo sábado, viu? Então, amanhã, 9 horas, eu estarei aqui para ministrar essa aula. Amanhã nós vamos aprender sobre escolha ficar na sua herança, sem jamais retroceder, tá? Hoje nós aprendemos a fazer parte dessa sociedade. Nessa sociedade, Deus vai nos dar, diga comigo, cereal. Abre o teu microfone agora e diga aí, cereal. Vinho. Cereal. Vinho. E azeite. E azeite. Todo mundo junto agora. E Cereal. azeite. Cereal. Vinho e azeite. E azeite. Aleluia. Amém. Suprimento, alegria e unção. Receba Suprimento, alegria e unção. Suprimento, alegria e unção. Muita alegria e unção. Suprimento, alegria e unção na nossa casa, na nossa família e na vida de todos os irmãos. Amém. Que Deus abençoe. Fique na paz. Até amanhã.